E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. E o Porto de Santos encerrou 2025 com a maior movimentação de cargas da história. Segundo o balanço da Autoridade Portuária de Santos, o complexo portuário superou os 180 milhões de toneladas movimentadas ao longo do ano, consolidando uma expansão acumulada de 7% nos últimos 5 anos. De acordo com os dados divulgados pela Autoridade Portuária de Santos, o desempenho foi impulsionado por recordes mensais ao longo do ano, com destaque para novembro, quando mais de 16 milhões de toneladas passaram pelo Cais Santista. Ricardo Molitzas, diretor executivo do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, comentou o resultado de 2025. O Porto de Santos ele vem mantendo ao longo dos últimos anos, em média, um aumento de 5% a 6% de um ano para o outro. A gente pegando os números oficiais publicados de 171,6 milhões de toneladas para novembro de 2025 e acrescentando aí 12, 13 milhões, mais ou menos, de operação em dezembro, que geralmente dá um pouco de queda em relação a novembro, a gente já chegaria aí a um número maior do ano de 2024. A gente chegaria perto de 184, 185 milhões de toneladas no ano de 2025 e imagino que dentro das expectativas que haviam do início do ano. Logo depois, Molitzas confirmou o recebimento do resultado oficial do ano passado, 185,6 milhões de toneladas, o que reforça o ano positivo do Porto de Santos. Eu acho que é um ano positivo, A gente teve, se a gente olhar por segmento de carga, granel sólido, a gente teve aí a expectativa até novembro, De novo, eu tenho os números oficiais até novembro. A gente teve um pequeno crescimento no granel sólido, um pequeno crescimento na carga de containers até novembro. Em novembro, por exemplo, a gente bateu 5,4 milhões de TEUs, muito parecido do que já a gente fechou 2024. Então, obviamente, são números também que vão exceder fechando 2025, no granel líquido praticamente se manteve estável e na carga geral um pouquinho também acima. Então, mesmo com todos os percalços do ano, eu acho que foi um ano positivo, e com expectativa de que essa média de crescimento que a gente vem experimentando ao longo dos últimos anos, entre 5% e 6%, que esse número aí se mantenha aí parecido com isso. Mas sempre que estes números são divulgados, cresce a preocupação com o investimento em infraestrutura logística, não só no Porto de Santos, mas em portos de todo o Brasil, especialmente com o novo acordo entre União Europeia e Mercosul, que deve gerar um volume ainda maior de negócios. Eu vi agora, pouco antes da gente começar a conversar, as estimativas. Eu acho que elas estão são bastante grandes as expectativas, Embora a gente saiba que esse assunto da assinatura do acordo, ele ainda merece ainda uma aprovação do Parlamento Europeu e depois de cada um dos parlamentos dos países participantes. Então, eu acho que ainda tem um caminho, para que isso efetivamente aconteça e comece a trazer resultado. Mas a situação hoje já no Porto de Santos, ela já tem uma certa dificuldade, com relação aos acessos, com relação a canal de navegação. Existem obras que estão em andamento, mas a gente precisa das obras das perimetrais, as obras de aprofundamento do canal, a terceira pista da Imigrantes. Hoje nós continuamos somente com a Anchieta, dos anos 50, funcionando até hoje para a descida de carga. Então, a gente falar que nós vamos chegar a 250, 300 milhões de toneladas, numa estimativa aqui do vento, porque a gente efetivamente não consegue pegar isso na mão hoje, a gente não tem capacidade para isso, a gente não consegue chegar. A gente precisa ter uma realidade do que acontece. E ele dá um exemplo importante. Em 2024, a iniciativa privada investiu perto de 15 bilhões de reais em aumento de capacidade, em desenvolvimento dos terminais, em equipamentos, em treinamento de pessoas, buscando mais competitividade, buscando maior capacidade de operação, justamente para atender esse mercado que vem crescendo, principalmente do agronegócio, que vem crescendo. O poder público investiu 1 bilhão em infraestrutura. Então, é muito pouco. É muito pouco. A gente teria que estar investindo em infraestrutura
de logística, de transporte, a gente teria que estar pelo menos aí 10 vezes mais do que a gente investe hoje, né? Então, o grande investimento hoje está na mão, né, dos privados, né? E por isso a gente tem conseguido suplantar isso. O fato é que quanto custa isso, né? A logística nossa é cara por conta dessa falta de infraestrutura, né? O que, de certa forma, atrapalha a nossa competitividade no mercado internacional. Então, a gente tendo um ambiente diferente desse, obviamente, a gente reduziria custo logístico, aumentaria a nossa competitividade, aí sim, com a possibilidade de movimentar muito mais cargas no Porto de Santos, né? Estamos falando aqui de Santos, no Porto de Santos, do que a gente movimenta hoje. Por isso, Ricardo Molitsas garante que o Sopesp seguirá cobrando investimentos. Eu acho que a gente precisa continuar trabalhando, auxiliando e discutindo a questão dos acessos, né? A gente precisa, ainda é muito inicial as obras que estão sendo feitas, a gente precisa continuar discutindo isso, auxiliando naquilo que o Sopesp pode auxiliar, coisa que a gente vem fazendo isso nos últimos 4, 5 anos. Então, é um assunto que não sai da nossa pauta até que a gente possa efetivamente ter essa solução colocada para que os operadores possam operar de forma mais competitiva e com menores custos, né? Enquanto isso, a entidade segue trabalhando para gerar novas oportunidades no Porto de Santos. A gente começou recentemente agora um curso de treinamento para mecânicos portuários, né? É uma iniciativa inédita no Porto de Santos. A gente identificou a necessidade de algumas posições nos terminais que não se conseguia contratar. Alguns terminais estavam buscando fora da região esses profissionais. Então, nós, em uma parceria com a Prefeitura de Santos, Senep, Universidade de Santa Cecília, a gente criou esse curso de mecânica portuária. Tem 60 pessoas hoje, entre 18 e 53 anos, fazendo esse curso. Em 6 meses, a gente vai entregar para o mercado 60 novos mecânicos portuários qualificados para que esse mercado possa absorver. Então, isso é uma iniciativa inédita no Porto de Santos, que está no Brasil, de fazer essa... E é um projeto que a gente vai continuar. Não é um projeto que a gente vai parar, porque na identificação nós identificamos outras funções que também requerem esse trabalho. Nós decidimos começar por esse da mecânica portuária, mas certamente é um projeto que está nos dando bastante satisfação com o resultado e, sem dúvida, é um projeto que a gente vai seguir com outras, para qualificação de outras funções. E um dos pontos principais que a gente quer é qualificar as pessoas que estão buscando emprego na região da Baixada Santista. Ou seja, para que essas pessoas tenham a oportunidade de entrar nesse mercado portuário que é tão importante para a economia da região e para a economia do país. E só reforçando, em nota divulgada nesta quinta-feira, a Autoridade Portuária de Santos confirmou que a movimentação de cargas superou 180 milhões de toneladas, um crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior, estabelecido em 2024, de 179,8 milhões de toneladas. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, no horário normal, 19h30 da noite.